vai estar... Estamos ao vivo com as minhas queridíssimas Patrícia Morim e Julinéia Soares. Primeiro vou apresentar essas minhas duas mestrandas, que foram minhas mestrandas há muito tempo atrás. A Patrícia, que é a autora do livro sobre o qual a gente vai conversar hoje, um livro muito importante no cenário da história da psicanálise brasileira, Recusa da Vagina. A Patrícia, ela é psicóloga e psicanalista, coordenadora do Serviço Escola de Psicologia da Anhanguera, Pirituba, doutora em Psicologia Clínica da USP, mestre em Estudos Psicanalísticos pela UFMG, membro do PSIA, que é o Laboratório de Pesquisa e Investigação em Psicanálise do Instituto de Psicologia da USP, do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenczi e do Núcleo Brasileiro de Psicanálise e Psicoterapia Relacional. A gente convidou hoje, o formato do nosso encontro hoje está diferente, porque a gente convidou uma querida, né, psicanalista, psicóloga, amiga nossa, a Julinéia Soares, para comentar e conversar hoje com a gente também sobre esse livro da Patrícia. A Julinéia é psicóloga e psicanalista crítica, mulher negra, bissexual, não monogâmica, mãe solo, está sempre na apresentação dela em primeiro lugar, mestre em estudos psicanalíticos pelo programa do PPG aqui da UFMG, graduada em psicologia com ênfase em processos clínicos pela mesma universidade, tem experiência nas áreas de pesquisa em psicanálise e psicologia social, no atendimento clínico em psicanálise com crianças e adolescentes, prevenção de homicídios, residência terapêutica, movimentos sociais, é especialista no empoderamento de mulheres negras, que foi o tema da dissertação que eu tive o prazer e a alegria de orientar. Eu vou deixar os links das dissertações das duas aqui nos comentários depois. Então, vamos começar essa conversa, que a gente vai em livre associação aqui. A gente já fez um encontro presencial na UFMG há um tempo sobre esse livro aqui, mas eu acho que merece muito a divulgação, né, também online, para as pessoas conhecerem esse trabalho que a Patrícia fez como tese de doutorado. Então, queria que você comentasse isso primeiro, Patrícia, assim, e começasse pela pergunta, né, que história que é essa, Recusa da Vagina, que é um dos títulos de um dos artigos mais incríveis, né, da Karen Horney. A gente pode falar Karen Horney, Karen Horney, de maneira geral, Karen Horney nos Estados Unidos, é a pronúncia, né, que eles têm utilizado, mas, enfim, o título do seu livro é o título de um dos artigos mais brilhantes dela, né, um artigo muito impressionante dela, que se chama A Recusa da Vagina. Então, eu queria que você me começasse um pouquinho por isso, assim, o que é, qual foi o percurso do livro, né, a tese de doutorado, e o que é A Recusa da Vagina, e depois a Júlia entra aí na conversa também. Obrigado pela presença de vocês duas. Obrigada pelo convite, Fábio. Obrigada, Júlia, também por ter aceitado estar aqui com a gente. Estou muito feliz de estar aqui, né? É a primeira vez no canal do Fábio, então é uma honra e um prazer. Ainda mais para falar, né, do trabalho. Então, eu diria que o percurso começou justamente no mestrado, né, Fábio? A gente pode até retornar mais antigo ainda, né, para a graduação, primeiros textos, né, sobre a questão da monogamia na psicanálise, como que a gente poderia entender, né, esse tipo de arranjo amoroso dentro de um contexto, né, psicanalítico. Publicamos, desculpa, Patrícia, só para os leitores aqui, espectadores saberem, publicamos 2 artigos sobre monogamia e psicanálise, pesquisem aí no Google Acadêmico. Na verdade, a gente tem 3 artigos, né? Tem o de Winnicott, que a gente... Muito bem. São 3 artigos, inclusive... Não sei. Aí, pronto. Voltou. Inclusive, vai sair um dossiê pela Associação de Pesquisadores Brasileiros, de Estudantes e Pesquisadores Brasileiros na França, sobre conjugalidades contemporâneas, e eles me convidaram para escrever um artigo, então vai sair provavelmente esse mês ou no próximo. Também a gente divulga quando rolar. Mas, então, a partir dessa temática, né, a gente acabou chegando na Horney, porque ela tem vários textos, inclusive, né, no Psicologia Feminina, que é esse livro que um dos alunos dela, na verdade, organizou, né, com vários
textos, artigos sobre temas diversos, né, mas que tem aí como eixo central a questão da feminilidade. Ou, né, tem uma relação mais ou menos direta com a situação, né, psíquica e cultural das mulheres. E a partir dos textos dela, né, sobre monogamia, tipo o ideal monogâmico, a necessidade neurótica de amor, o que mais? Problemas no casamento, todos esses textos que estão no Psicologia Feminina, eu fiquei muito encantada, né, com a escrita dela, com a crítica que ela faz, né, eu achei muito, muito interessante, como que ela consegue trazer a dimensão cultural, né, para a subjetivação e explicar certos lugares, né, de sofrimento dentro da cultura. E com esses textos, então, eu fiquei muito encantada. Falei, por que a gente não estuda mais essa mulher, né? O que aconteceu? Como que... pipoca aí. Como que a gente não tem tanto contato com ela, né? Pelo menos na nossa formação universitária e tudo mais. E uma coisa que mais me chamou a atenção era que ela tinha, né, uma proposta alternativa, digamos assim, que me parecia muito mais interessante, inclusive, do que a teoria da feminilidade do próprio Freud, mas que, né, pelo menos eu, quando estudei, jamais soube da existência, né? Quando primeiro fui apresentada ao famoso complexo de Édipo, era algo que simplesmente passava batido, né? Falava-se sobre a teoria da feminilidade em Freud, como se aquilo dali fosse absolutamente razoável e natural, né? E a partir desse incômodo, então, eu começo, né, a pesquisa sobre a história dela e a gente vai se deparar, então, com essa dimensão da historiografia psicanalítica, né, que diz respeito à sua lida com os dissidentes, digamos assim, né? Então, na pesquisa eu acabo descobrindo, né, que a Horna, ela era meio que uma persona não grata, assim, na psicanálise. Ela é alemã, né? Ela era alemã, mas ela, inclusive, ajuda, né? É uma das fundadoras da Policlínica de Berlim, do Instituto Psicanalítico de Berlim. A Policlínica foi, né, o principal lugar, né, em que se testou, digamos, a formação de analistas, né? Então, a partir daquele momento ali, né, da institucionalização da psicanálise, com a criação da IPA e tal, você começa a considerar, né, o problema da formação dos analistas. E ela era analista didata, supervisora, né, dava aulas, e ela acaba se mudando para os Estados Unidos, né, um pouco antes dos nazistas assumirem o governo. E provavelmente não por causa disso, mas por causa de questões relativas ao próprio contexto do movimento psicanalítico ali em Berlim naquele momento, né? Ela foi analisanda do Abraham, né? O Abraham, então, foi o primeiro analista alemão e, na Alemanha, né? E eles trabalhavam juntos, mas eventualmente ela interrompe a análise, né? E vai para os Estados Unidos, onde ela ajuda o Franz Alexander a fundar o Instituto de Chicago, né? Por causa de questões também relacionais entre os dois, né? Ela tem, alguns autores, né, dizem que ela foi, inclusive, proibida proibida assim, né? Como é que a gente proíbe uma mulher dessa? Mas ela, né, era muito criticada quando ela falava, principalmente sobre a teoria da feminilidade, né, dela, essa alternativa a Freud. Então, ela foi... Tiraram ela, né, dos primeiros anos de formação dos psicanalistas do Instituto de Chicago. E aí ela vai para Nova York, então, tá lá no Instituto de Nova York, né? E, assim, no meio disso, toda uma série de acontecimentos na psicanálise norte-americana, né? Que também tá ganhando um corpo nessa época, né? Nos anos 30.
E muito interessante, né, perceber que ali por volta, né, de 1935, ela para de falar sobre a questão da feminilidade, né? Inclusive é um dos trechos, né, que eu coloco no início do livro, que é do Women Fear of Action, né, em que ela fala que, de uma vez por todas, a gente devia parar de tentar descobrir o que é feminino e o que não é. Esse texto é muito interessante porque ela começa a falar, né, ela que dedicou vários anos da vida dela para pesquisar a questão da feminilidade, fala que o que ela percebeu durante esse tempo estudando é que esse tipo de pesquisa, digamos assim, esse tipo de investigação, na verdade, só serve aos interesses do patriarcado, né, no sentido de colocar a mulher nesse lugar naturalizado de inferioridade, né, e justificar isso a partir da sua biologia ou do que quer que seja, né. Então, ela fala que, né, melhor então a gente elaborar uma teoria da neurose que seja, né, independente de gênero, e porque, por enquanto, pelo menos, a gente não ia conseguir descobrir, né, o que é feminino. Ela fala, diferenças existem, né, só que a gente nunca vai conseguir, né, dizer o que é cultural, o que é biológico, enquanto esse tipo de, né, de simetria entre no sistema sexo-gênero existe. Então, ela vai e começa a elaborar a própria teoria dela da neurose, né, que é uma teoria que é bastante relacional, na verdade, né, em que ela começa a explicar como que determinados tipos de personalidade, digamos assim, estão relacionados a experiências precoces, né, óbvio, que na relação com o outro, né, então é bastante interessante. Aí ela descreve, né, basicamente 3 tipos de personalidade, né, aquela que vai de encontro ao outro, né, que é um tipo mais dependente, aquela que se esconde de todo mundo, né, e a que vai contra o outro, né, de um tipo mais agressivo de personalidade. Então, e eventualmente ela acaba sendo também, né, retirada do posto de analista de data no Instituto de Nova York, e aí ela e mais uma galera, Clara Thompson, né, outros colegas, o Harry Speck Sullivan também, vão e fundam a Associação Americana para o Avanço da Psicanálise, que existe até hoje, né, onde funciona a Karen Horney Clinic, que é lá em Nova York, né? E é também a sede, digamos assim, do American Journal of Psychoanalysis, que foi também fundado por ela, né? Então, um jornal super importante de psicanálise, que também existe até hoje, e que, inclusive, ano que vem faz, eu acho que 60 anos, alguma coisa assim. 85 anos, que louco. 85 anos. 85 anos, E, então, a partir, né, dessa história, a gente vai entendendo que tem alguns aspectos, né, na historiografia psicanalítica que acabam repetindo, né, reproduzindo a nossa ontogênese, né? Então, a famosa formulação, primeiro do Freud, depois do Laplanche, né, de que a teoreticogênese reproduz a ontogênese, né? E aí a gente percebe que talvez a historiografia também repita, num certo sentido, essa ontogênese do aparelho psíquico, né? E aí, a questão da recusa, né, ela é o título, né, de um dos textos dela, no Psicologia Feminina, não foi traduzido por recusa, mas por negação, né? Então, a gente opta pelo termo recusa, por causa das discussões, digamos, que têm acontecido no campo sobre a tradução, né,
do termo Verleugnung, do alemão, né, que é a defesa presente na perversão, né, assim, que o Freud primeiro vai descrever ali no texto sobre o fetichismo. E ela usa, né, em alemão o termo, então, alemã, né, escreveu o texto em alemão, o título original é justamente esse que o Fábio colocou ali, Der Verleugnung der Vagina. E ela é um texto fantástico, né? Assim, eu recomendo para todo mundo ler, porque realmente me mobilizou muito, né? Não é à toa também que a gente escolheu ele para ser o título do livro. E ela vai, então, nesse texto, descrever como que essa ideia que o Freud tinha, né, de que a vagina permanecia desconhecida para ambos os sexos, né, até a puberdade, na verdade, era furada, né? Que se esse não conhecimento existia, era porque ele tinha sido forçado, né, por um movimento defensivo. Esse movimento defensivo seria justamente, então, a recusa, né, a Verleugnung, em que existe essa cisão, né, essa clivagem de dimensões sensíveis do psiquismo e uma identificação com o agressor, né, por outro lado. Então, a gente utiliza o termo recusa, inclusive, para nos inserir, digamos, no campo, né, de estudos mais relacionados ao trabalho do Ferenczi, né, com a confusão de línguas, né, entre adultos e crianças, e a descrição do trauma, né, a partir da recusa, do desmentido, né, que a experiência do traumatizado sofre, né, digamos assim. Então, a recusa, ela tem algumas diferenças, né, em relação ao recalque. Uma das diferenças seria justamente que, apesar, né, o recalque, ele produz também, né, o retorno do recalcado, e enquanto que na recusa, esse tipo de defesa, né, acaba por cindir a personalidade. Então é uma clivagem psíquica mesmo, né, que o Ferenczi inclusive fala que a gente provavelmente tem várias cisões, né, ao longo da nossa vida, a partir desses desmentidos que a gente vai sofrendo das nossas experiências, né, e isso vão criando, né, vários núcleos de personalidade, digamos assim, sensíveis, mas que ficam meio que adormecidos e só retornam, na verdade, se convocados, né? Assim, então, diferente do recalque, né, que faz essa força para aparecer, a parte cindida da personalidade, que é a parte mais sensível, mais autêntica também do sujeito, acaba ficando retirada da consciência como uma forma de se proteger, né, continuar existindo, mas o que aparece do lado de fora é a identificação com o agressor, né? E aí é bastante interessante se a gente for pensar, porque a Horney, né, ela vai então descrever esse movimento da recusa da vagina, né, por parte das mulheres, e falar sobre a questão da castração, né, das fantasias de castração que algumas mulheres apresentavam na clínica, né? E ela fala que, na verdade, essas fantasias de castração ou a representação da vagina enquanto órgão castrado não acontece desde o começo, né? Mas que ela é uma formação secundária, né? Provavelmente por identificação com o agressor, e em relação ao reconhecimento da vagina, né? Então, quando o Freud fala, né, que a partir do reconhecimento, né, ou do conhecimento, da descoberta da diferença entre os gêneros, né, a menina e o menino automaticamente veriam a vulva, né, e a vagina como parte dela como um órgão castrado,
né? E ele é bastante taxativo nesse aspecto, né? Assim, tem bem pouca margem aí para discutir com Freud sobre a castração feminina, né? Então, assim, em vários momentos ele fala do fato da castração, né, feminina. Então, é bem estranho, né? Assim, como que ele aborda a questão da vulva. E então, a Horney vai colocar que a inveja do pênis também, né, ela apresenta duas formas, né, assim, ela diria que uma primária, que tem mais a ver, né, com os prazeres parciais, digamos, que os meninos acabam né, retirando daquele órgão, e a menina, que tem outra coisa, né, vai falar, poxa, também queria, né, da mesma forma que os meninos também teriam inveja, né, por exemplo, da capacidade da mulher de gerar ou de amamentar, e etc. E aí ela fala, né, que tem essa inveja do pênis primária e que culturalmente, né, a gente faz essa representação para a inveja do pênis secundária, que aí ela associaria a uma identificação, digamos, mais massiva ao papel masculino, digamos assim, né, o que quer que isso possa ser. Uma das questões, né, que eu também sempre gosto de pontuar é que eu acho, né, Horney é uma mulher super vanguardista, tem contribuições muito interessantes, né, mas que também era uma mulher dessa época, né, e que apresenta alguns problemas, assim, também do ponto de vista de ser muito heteronormativa, por exemplo, né? Então, eu acho que a gente tem que... A forma da gente se aproximar, né, principalmente desses textos mais clássicos, eu acho que ela tem que ser também sempre considerando, não recusando, né, ou negando os aspectos da teorização que talvez não façam sentido para a gente hoje, né, que a gente considere pouco produtivo para a gente pensar as novas formas, né, de relação, de sexuação, né, de constituição psíquica. E aí, então, né, tudo isso está meio que presente nesse texto, na recusa da vagina, ou na negação da vagina, e a gente vai percebendo, né, que aparentemente existem certos dissidentes que são fingidos mesmo, né, cortados fora quase, da história psicanalítica, dentro de uma série de influências, né, do contexto, das contingências, assim, tanto do ponto de vista teórico, então, o que ela falava era, de fato, realmente muito difícil de ouvir, talvez principalmente por Freud, né, que em todos os textos sobre feminilidade dele, apesar dele ter reconhecido, né, assim, posteriormente, a importância, principalmente pelas contribuições da Klein e da Deutsch, a importância da fase pré-edípica na constituição subjetiva da menina, ele não muda, né, a história da castração, da inveja do pênis. Então, Freud continua achando, né, até o final da vida dele, que o que organiza o psiquismo feminino é a inveja do pênis, né, é o fato da castração e de que as mulheres passariam a vida inteira insatisfeitas aí com a sua vida e as suas formas de obtenção de prazer, né, a não ser que elas assumissem uma posição masoquista. Os três destinos, né? Exato. Então, essa dificuldade, né, que ela tinha de expressar a sua teoria, digamos assim, né, eu vou tratar no primeiro capítulo do livro, acho que é o primeiro capítulo mesmo, deixa eu só conferir. Deixa eu aproveitar e ler aqui os capítulos. O primeiro, História, Memória e Verdade, que você faz um pouco desse percurso né, biográfico, histórico dela. O primeiro tempo, A Confusão de Línguas.
quem que foi a Karen Horney, como é que ela apareceu na América. Segundo tempo do testemunho, né? Teorização dela, o que ela levou efetivamente como teoria dela. O capítulo 3 é muito importante. E o capítulo 4, o tempo do desmentido, que foi esse apagamento da história dela, né? E você conclui no capítulo 5, feminilidade, cultura e neurose. Exato. Justamente, né? Então, assim, o primeiro capítulo eu dedico, né, a falar um pouco sobre como que a historiografia do campo psicanalítico se constituiu, né? Apresento também essa ideia da recusa, né, como um conceito, o desmentido, como um conceito operatório, né, assim, para interpretação e compreensão do que acontece na história da psicanálise, né? E a partir daí, né, eu faço um pouco dessa brincadeira com os 3 tempos do trauma que o Ferenczi descreve, né? E vou apresentando a Horney, né? Entendendo como que as coisas que ela falava incomodavam ou afetavam ali o movimento psicanalítico no qual ela estava inserida, né? Ela era realmente, enquanto ela estava viva, ela foi uma figura proeminente dentro do movimento psicanalítico, né? O que me coloca justamente a questão de, então, por que ela sumiu, né? Então, cadê ela? E aí, o segundo tempo, né, trago essa ideia de que a teoria que ela escreve sobre a feminilidade, especialmente, né, é uma teoria testemunho, né, da própria experiência dela enquanto mulher e do que ela via na clínica, né. Então, o sofrimento psíquico das mulheres, a dificuldade das mulheres de obterem prazer mesmo, por exemplo, no sexo, né, não só no sexo, mas, por exemplo, talvez principalmente no sexo. Todos os distúrbios, né, assim, sexuais que acometiam e acometem as mulheres até hoje, né. E o desmentido esse, digamos, retorno, né, do movimento psicanalítico sobre a teoria dela, né. Então, é bastante curioso, né, assim, o que a gente foi percebendo é que tem alguns mecanismos, né, que acontecem dentro dessa rede, né, de transferências do movimento psicanalítico. Por exemplo, né, várias ideias dela foram creditadas a outros autores, né, ao Jones, por exemplo, ao próprio Abraham, né, então tem determinadas né, formas de operar ali que vão fazendo com que essa figura e a teoria dela fique, né, clivada aí do campo. E aí, finalmente, né, no último capítulo, eu trago um pouco das consequências, digamos assim, né, da teorização dela para a compreensão, né, como que a gente pode usar essa teoria, digamos, para compreender, né, a subjetivação contemporânea, como que qual que é o lugar, digamos, né, da mulher, melhor dizendo, da feminilidade, né, na nossa cultura, e como que ela ajuda a gente a entender isso e a entender também os sofrimentos que a cultura impõe aos sujeitos, né, identificados aí com esse papel feminino, né. Perfeito. Vou aproveitar esse gancho para passar a palavra para a Julineia, e antes de passar a palavra para ela comentar um pouquinho, né, também falar um pouquinho da história dela, né, com a Patrícia, enfim, o que traz a Julineia aqui. Vou só lembrar que nós estamos num projeto de extensão da UFMG, FAFISH, que se chama Conversas Virtuais sobre a Psicanálise, Viva a Universidade Pública. Então, se você está vendo ao vivo, ou vendo depois, ou ouvindo no podcast, esse é um projeto de extensão da UFMG, público, gratuito e de qualidade, porque a gente tem gente como a Patrícia e a Julineia aqui. Então, divulguem o podcast, divulguem o canal. Julineia, como é que é essa história? Eu acho que, né, sua presença aqui, lá na Fafiche, a gente conversou um pouquinho, né, e você nos surpreendeu, a minha e a Patrícia, falando do feminismo, da sua relação com o feminismo. Mas, enfim, me fala um pouquinho da sua história,
né, com a Patrícia, o comentário, o que você pensa desse livro no seu percurso, enfim, como é que a gente entra na conversa aqui. Então, Obrigado pela antes de presença. começar a falar, deixa eu só fazer um alerta aqui. Eu estou com um celular bem velhinho, e aí ele está dando muitos problemas aqui. Eu tive que tirar o vídeo para ver se conseguia carregar. Está carregando, mas se eu sair é acidente com o celular, aí eu vou voltar depois. Estou te ouvindo e te vendo bem. Mas, bom, né, assim, muito legal te escutar, Patrícia, né? É sempre muito bom, assim, lembrar do nosso percurso, né? Assim, do meu próprio também, do percurso dentro da psicanálise. Eu comentei, né, no lançamento que a gente fez do livro aqui em Belo Horizonte, que a Patrícia e eu nos conhecemos no mestrado. No mestrado a gente deu uma disciplina de psicanálise e feminismo. Eu era muito feminista na época, tinha uma história muito consolidada nos movimentos como feminista e tal, mas eu rompi com o feminismo e aí foi muito curioso, né? Assim, quando a Patrícia e o Fábio me chamaram para participar do lançamento, que eu falei, olha, gente, topo, mas não sou feminista mais. E aí aconteceu esse susto que o Fábio citou, né? Mas, escutando você falar da Karen, Patrícia, e lembrando disso tudo, né, assim, eu estava aqui pensando que eu me identifico muito com ela, apesar de ser uma mulher branca, europeia, etc. E a minha identificação nasceu, né, lá na graduação, pelo fato de ela fazer uma proposta assim de leitura psicanalítica mais ocupada da cultura, das influências culturais, assim, do que eu vinha vendo, né? É muito interessante observar as últimas mudanças que a gente tem passado, assim, hoje está meio que na moda falar de certos aspectos culturais, né? O pessoal da psicanálise está surfando bastante nisso também. Eu tenho achado bem interessante, assim, que na época da graduação eu estava ali falando, gente, vou falar de gente preta, vou falar de racismo, ninguém queria saber. Agora tá... Ai, Caio. Voltou. Voltou. Então, assim, né, por causa dessas mudanças no nosso tempo, a psicanálise hoje está mais aberta, né? Vamos colocar assim. Mas eu sempre muito crítica, desde a infância, inclusive também me identifico com a Karen nesse aspecto, assim, em relação a autoexame, né, psíquico dela, em relação à minha crítica desde a infância e tal. Quando eu fiz... Eu posso te interromper, Julie, só para falar, né, que em relação a essa questão do autoexame dela, né, ela tem um livro também, inclusive, né, que chama Self-Analysis, que ela propõe, né, como que a gente poderia se autoanalisar, né. É outra tradução, na minha opinião, infeliz, porque ele foi traduzido, né, para o português como conheça-se a si mesmo. Mas é isso aí, era só essa. Pois é, então, na época da graduação, eu era muito frustrada, assim, com a negativa que eu encontrava ao meu redor, assim, de pensar a subjetividade, né, assim, a partir da cultura e tal. E aí hoje as coisas estão bem diferentes, né, assim, mas, apesar, né, de ter rompido com o feminismo e tudo, de hoje ter uma posição muito diferente, eu me identifico muito com a Karen, assim, e né, assim, continuo admirando muito ela, e achando que ela foi muito corajosa, né, assim, de fazer o que ela fez. Quando eu li esse livro que o Fábio mostrou, da psicologia feminina, eu encontrei ali o acordo monogâmico. Eu e Paty, né? A gente assim ficou, nossa, deu surto de alegria. Foi muito emocionante ver aquela discussão, né? Assim, eu fiquei 10 anos no movimento, em movimentos de esquerda, né? E
ali antes de 2016, eu me lembro de um dia que eu pensei assim, nossa, gente, a gente discute tudo, mas eu vou morrer, a não monogamia não vai ter lugar ainda. Eu vi que muita coisa era absorvida ali na esquerda, mas a não monogamia, quando chegava, não tinha jeito, era um conservadorismo assustador. E aí eu fico emocionada, apesar de ser uma história branca, de pensar que em 1927, né, Patrícia? A Karen estava lá falando disso. Mas, então, assim, né, apesar dos pesares, eu continuo me identificando muito com ela, com essa história. E acho interessante a gente, né, eu levantar aqui, né, assim, a questão de que, né, assim como a Karen estava discutindo lá atrás, né, assim, ela estava questionando os pressupostos masculinistas, né, assim, todo o impacto, né, da produção dos homens em cima da psicanálise, utilizando a Karen, eu quero hoje problematizar, assim, o impacto do universo branco, né, e o fato de a psicanálise ter nascido no meio branco europeu, para pensar, né, assim, nosso fazer psicanalítico, né? Eu me identifico como psicanalista crítica, foi o único jeito de eu conseguir me... Caiu de novo, voltou. Tá ok? Estou te ouvindo, estou te ouvindo. E, assim, muito válido, muito preciosa, né, as contribuições da Karen, mas vou aproveitar hoje aqui minha presença para chamar a atenção que, do mesmo jeito, né, assim, que havia muita coisa errada ali no saber, naquela época, né, ainda hoje, na teorização psicanalítica em relação a gênero, há muita coisa errada e muita coisa problemática também em relação à raça, principalmente, classe depois. Quero trazer duas cenas assim da minha vida muito interessantes, que eu lembrei enquanto te escutava, Patrícia, para problematizar, porque assim, principalmente quando a gente está começando na clínica, né, muitas vezes a gente quer fazer a escuta em função do que a gente estudou, e aí entendendo que muita gente nova na escuta tá vendo a gente aqui agora, ou vai ver depois, né, assim, acho importante salientar uma coisa que a gente estuda ali nos primeiros semestres da psicologia, mas que muita gente esquece, principalmente na psicanálise, né, assim, que o sujeito tem que vir primeiro, né, assim, depois aquilo que a gente aprendeu, né, na teoria, assim. Eu estou fazendo quase 10 anos de clínica, muito feliz com isso, assim, e sou muito orgulhosa da minha clínica, porque por fazer uma escolha, assim, de permitir que pessoas de menor poder socioeconômico cheguem, de outros perfis cheguem, né? Eu tenho uma clínica bastante negra, bastante diversa em relação à sexualidade também. E muitas vezes eu me agradeço, enquanto eu estou escutando, de pensar assim, nossa, que bom que eu sei escutar o sujeito antes da teoria, assim, porque muitas vezes eu fico pensando, nossa, se fosse aquele colega ali escutando, ia meter uma teoria aqui no meio e ia atrapalhar a escuta. E aí eu quero trazer essas duas cenas da minha vida que eu acho muito interessantes para fazer essa problematização. Como o Fábio aí contou, eu sou mãe de uma menininha de 4 anos, sou mãe solo. Essa maternidade, ela foi uma grande transformação na minha vida, porque eu tinha o projeto de não ser mãe. Tomei essa decisão aos 14 anos e mantive. Tomei a decisão aos 14 anos, aos 18 anos eu entendi que tinha um desejo inconsciente ali. Isso sem nada de psicanálise, nada. Eu até fico pensando, gente, como eu nasci na sociedade branca, era para eu ser psicanalista mesmo, porque eu já estava sacando as coisas ali com muito pouco de informação. Mas aí aos 18 saquei que tinha um desejo inconsciente,
E aí pensei, beleza, tô te vendo aqui, desejo, mas eu vou te barrar. E barrei, até os 28, mais ou menos, quando eu comecei a ver que eu não estava barrando muito bem. E aí a gravidez aconteceu, eu entendi por que aconteceu, fiz toda uma análise, com a ajuda de uma amiga psicanalista também, e decidi ser mãe. E agora quero, inclusive, mais crianças. Mas, enquanto eu estava grávida, eu estava participando de um yoga para gestantes, que só tinha mulher branca. Num bairrozinho aqui de Belo Horizonte, assim, bem branco. Era muito interessante, assim, que fora eu, ou eram mulheres brancas, ou eram mulheres pretas casadas com homens brancos. Com homens brancos quaisquer e com homens brancos europeus, aquela coisa toda. E aí um dia a professora de yoga, ela falou assim, ela começou a aula falando assim, gente, qual é a parte de vocês que demora mais para relaxar? Era só grávida. E aí as mulheres ficaram pensando, aí ninguém respondeu nada, as mulheres muito tímidas. E aí a professora falou assim, gente, a minha parte que demora mais para relaxar é eu não lembro qual o termo que ela usou, mas era a área íntima. Então, assim, a gente fazia muitos exercícios de yoga e tal, ali todo mundo com a barriga crescendo, chegou uma hora que barrigão gigantesco. E ela falou assim, gente, a minha área íntima é a área que mais demora para relaxar. E aí ela fez a interpretação dela disso. E aí as mulheres foram assentindo, assim, e as brancas e as poucas pretas que tinha lá, e né, elas foram concordando e se identificando, e eu ali, super minoria da minoria, fui escutando aquilo muito puto. Num dia, nesse mesmo curso, quando a gente falou de fome, essa professora falou que a fome era uma escolha. Eu tinha ficado muito puta também, isso me deixou muito mal essa aula. E aí, nesse dia eu fiquei puta de novo. E aí eu fiquei pensando assim, mas não valia a pena gastar minha energia. Eu me considero uma economista libidinal maravilhosa, eu vou gastar minha energia quando valer a pena, naquele dia não valia. E aí eu fiquei pensando, vocês tudo vão pra puta que pariu, vocês. Que a área genital é a área de vocês que demora mais para relaxar. A minha área genital é a que relaxa mais fácil. É mais fácil. O que demora para relaxar em mim são os ombros, é o pescoço. E eu tenho certeza que isso tem a ver com o processo de escravização, de colonização. Não falei nada, né? Porque ela já tinha falado que a fome era uma escolha, então não valia a pena discutir. Mas eu fiquei muito puta. Porque, né, assim, é algo que a sociedade branca, com as influências brancas, coloca, né, assim, e aí é muito sobre isso, né, que vem o trabalho da Karen e tal, e feminismo, etc e tal, mas isso não é universal, né. A história dos pretos africanos, apesar de muita gente não saber, ela é muito mais antiga do que a história dos brancos europeus, muito mais antiga. E aí não é uma coisa de agora, né? Assim, porque quando a gente fala de psicanálise, a gente está falando de história, de pré-história, né? Assim, então, aquilo que aconteceu com o meu povo séculos antes de eu nascer vai fazer diferença na minha subjetividade, né? Tipo, nós estamos, Fábio e eu, em Belo Horizonte, né? Aqui eu vejo muitas vezes pessoas muito felizes falando de Ouro Preto, Diamantina. Eu fui para Ouro Preto, eu fui para Diamantina, não sei o quê. Eu odeio esses lugares. Eu odeio essas cidades históricas todas. Porque eu chego lá e eu me sinto uma preta escravizada. Eu sinto como se eu estivesse vivendo aquilo naquele momento, assim. É uma vivência muito presente. Se eu entro num apartamento que tem um DCE, eu sinto a mesma coisa. É uma coisa que está, né, assim, muitas pessoas pretas nesse país, colonizadas, né,
excessivamente. Elas perderam acesso a essa memória, mas eu não perdi, né? Assim, tem muita coisa que eu vivo que eu sei que foram meus ancestrais que viveram e que se eu chegasse num lugar, né, para ser escutada, tipo esse aí, a fome é uma escolha, eu não seria escutada, né? Então, assim, é um exemplo que eu quero trazer para a gente pensar que até essa recusa, até essa negação, ela não é universal. Tudo bem, né? Pessoas pretas nascidas nesse país estão, na sua história, contaminadas dessa história branca, dessa história do colonizador, e isso faz parte. E por isso eu, apesar de todos os conflitos, continuo aqui na psicanálise, continuo na academia, etc, etc. Mas, enquanto eu te escutava, Patrícia, eu estava pensando, hoje minha contribuição vai ser alertar para a não universalidade disso aí tudo. Porque se eu chegar em alguém e fazer uma interpretação, você, com a minha história. Aos 14 anos eu tomei a decisão de não ser mãe, porque eu saquei que nessa sociedade as crianças eram responsabilidade exclusivas das mulheres. E aí eu pensei, se um dia eu engravidar, aos 14 anos, eu pensei, se um dia eu engravidar, eu vou abortar. Quando eu comecei a ter vida sexual, eu pensei, mesmo que eu não tiver com ninguém, eu vou tomar anticoncepcional, porque se eu for estuprada, eu tenho menos risco de engravidar. E aí eu não tenho que abortar. Aos 14 anos. Preta, classe C, tipo assim, zero de, né, dos acessos que a classe média branca tem, fazer terapia na infância sem chance, na adolescência muito menos. Mas eu nunca tive problema em relaxar sexualmente. Assim. Eu tenho problema de relaxar meus ombros. Eu tenho problema de escutar alguém falar que gosta de ouro preto. Eu tenho problema de estar num curso que é para me ajudar num momento muito delicado e escutar uma mulher falando que a fome é uma escolha. E é uma experiência que eu tenho. Eu não escolhi isso. Outra cena que é muito divertida, assim, é com a minha filha. Né, assim, fala-se muito, inclusive eu tenho visto nas redes sociais as pessoas falando, né, que a gente acha que é muito livre, mas aí quando o nosso filho vem perguntar X e Y, a gente fica constrangida. Eu não fico, não. E aí, quando a minha pequena adivinha, é um dos apelidos dela, quando a adivinha perguntou como é que ela chegou aqui, eu decidi usar a metáfora que usaram comigo na minha infância, que é a da sementinha. Eu sou uma louca das plantas, então era essa metáfora mesmo que eu ia usar. Me contaram quando eu era criança que os bebês nasciam assim. O papai colocava uma sementinha na barriga da mamãe. E aí, quando ela me perguntou a primeira vez, assim eu disse que era. Porque eu achei, na minha infância, eu achei a metáfora muito satisfatória. E aí, beleza, sementinha, né? Mamãe louca das plantas, já estamos aí. Desde não sei que idade eu penso assim, né? Eu sou muito militante, e aí desde não sei que idade eu penso, nossa, joguei uma sementinha ali, joguei a sementinha ali. Dei uma ali, joguei a sementinha. E aí um dia, assim, ela me perguntou isso uma vez, eu respondi tranquilamente, perguntou outra vez, eu respondi tranquilamente. Ela já sabe que a vagina é um orifício, ela já sabe de vulva, ela já sabe de clitóris. Um dia ela chegou aqui por causa da escolinha falando, ai mamãe, o meu pintinho vai crescer. Eu pensei assim, droga. A escola trazendo as teorizações psicanalíticas clássicas. Eu, não, escola freudiana. Isso aqui é clitóris, isso aqui é vulva, que tem um buraquinho, sai a menstruação daqui, sabe? O absorvente que a mamãe usa, ela já me vê tirando, já me vê colocando, já sabe de menstruação, já sabe de tudo. E aí um dia ela me perguntou, mas mamãe, foi muito engraçada essa cena. Ela me perguntou, mas mamãe, como é que o papai colocou a sementinha na sua barriga? Aí quando ela perguntou, eu pensei assim, agora vai ser a hora de eu viver aquele constrangimento que todo mundo fala que vive com as crianças. Mas assim, eu não senti. Foi 3 segundos, eu pensei, não, isso aí não é meu, esse constrangimento não é meu. Falei,
da Xaninha, meu amor. Eu chamo de Xaninha. Foi pela Xaninha que ele colocou. Só que aí eu resolvi mudar a metáfora, porque a metáfora está errada. Eu falei assim, só que, vida, não foi o papai que pôs a sementinha na barriga da mamãe. Na verdade, a sementinha já estava lá. O papai fez regar a sementinha. E aí eu amei aquilo, pensei assim, ai, gente, eu estou fazendo muito jus à minha história, à história do meu povo, porque a gente, né, a gente está contaminado com o que vocês fizeram com a gente, assim, porque a gente não tinha disso, isso não é nosso. Toda essa repressão em relação à sexualidade, né, assim. Não estou dizendo que as pessoas pretas, principalmente as mulheres, não vão ter, né, as pretas que estavam palmitando lá no grupo das gestantes, elas estão nessa aí, né? Assim, a gente vai receber isso muito no consultório e tem que acolher e tal, tal, tal. Mas eu quero aproveitar, né, essa minha participação aqui para dizer que essa teorização toda não é universal. A gente precisa dar conta de escutar o que está para além disso. A gente precisa se dar conta de que essa historinha aí, papai, mamãe, filhinha, essa que foi toda criada a partir do Freud, da psicanálise, nananã, toda a heteronormatividade, toda a questão com sexo, isso aí é da história dos brancos europeus, né? Assim, a nossa história é outra história, né? E a nossa história é muito mais antiga, né? Eu, para o vestibular, estudei bastante história da Europa, né? E aí contavam a história falando, né, com muito orgulho, a história dos europeus, não sei o quê, porque tem um novo mundo, as Américas, nananã, mas mal sabem os europeus que eles não são nada na história da humanidade, assim. Então, assim, né, acho que é importante, né, assim, continuo reverenciando muito, mesmo com, né, assim, todos os todos os maiores afastamentos que eu fiz nos últimos anos em relação ao povo branco, em relação ao pensamento branco, em relação à colonização. Mesmo assim, a Karen, eu continuo admirando muito. Freud mesmo, quando eu estava na graduação, rompi com ele, briguei feio. Pensei, não quero saber mais de psicanálise, fui embora, depois voltei. Mas, assim, lá quando eu tomei conhecimento, lá na infância, quando, né, assim, que a psicanálise ela é bastante grande, muitas coisas da psicanálise são muito difundidas, né, na nossa cultura. É uma pena que outras não são, assim. Mas lá na infância, quando eu ouvi falar de inveja do pênis, eu já pensei, não é o órgão, não. É o poder. E até hoje, né, a gente vê aí psicanalista fazendo a interpretação literal e querendo enfiar isso goela abaixo da gente, e aí vai ter psicanalista que vai fazer discussão clínica e vai falar, não, é isso aí, não, que ela sente a culpa mesmo. Outra coisa que eu tenho ódio é da coisa da culpa materna. Ai, nasce a mãe, nasce a culpa. Eu não tenho isso, não. Eu acho que é a coisa bem da história da mulher branca mesmo. Né, assim, que repercute na história das mulheres negras, né, que foram historicamente escravizadas, colonizadas. Eu acho que a Pretinha tem 4 anos, eu acho que eu senti culpa mesmo 2 vezes até hoje. Então, quando falam disso aí, culpa materna, eu passo longe, eu fico pensando assim, gente, que culpa o quê? Eu sei muito bem o que eu estou fazendo aqui, eu sei muito bem quais são as consequências, eu sei das escolhas que eu estou fazendo, eu sei que eu não posso tudo, então não vou ter culpa porque não posso tudo, faz parte de ser uma mãe suficientemente boa, né? Uma cuidadora suficientemente boa. Então, né, assim, se vocês aí que estão assistindo a gente pegarem uma mãe e forçar essa barra aí na culpa, pode ser que vocês errem feio. E isso também constitui muitas vezes violência, e isso tudo constitui também muitas vezes trauma, né? Quando eu penso nessa mulher que me falou que a fome era uma escolha, eu sinto muita vontade de chorar. E eu não queria sentar com ela e conversar e explicar para ela, não. Eu queria
fazer coisas que são impublicáveis. Passa fome aí. Um pouquinho para você me dizer se é escolha ou não. Então, é isso por enquanto. Uhul, querem Horney, mas vamos lembrar que nada disso é universal. Muito, muito, muito obrigado. Horney. Obrigado, Julie, mais uma vez. Antes de passar a palavra para a Patrícia, só quero lembrar aqui para o público mais amplo, né, que a Julineia, ela, né, como ficou claro agora para vocês, para todo mundo que ouviu, ela foi minha professora, né, uma das melhores professoras que eu tive, né, sobre a luta antirracista e essa particularidade, né, a importância de relembrar sempre das particularidades, né, na nossa luta, e aí a luta da esquerda como um todo, né, contra o perigo dos universais, né, que de maneira geral são perigos, né, colonialistas, racistas, obviamente hegemônicos, né, o universal é sempre hegemônico, é sempre filha da puta, né, e a Julineia foi, assim, a minha grande professora, né, quando a gente fez junto o Congresso Nacional de Psicanálise sobre a obra da Carolina Maria de Jesus, sobre o quarto de despejo, né, sugestão da Julineia, força da Julineia, organização dela, tipo assim, eu nunca aprendi tanto na minha vida quanto naquele momento, né, naquele ano que a gente leu junto, debateu junto. Então, assim, é uma professora espetacular. Só queria deixar isso aqui muito público, tá, Júlia? Assim, do tanto que eu tenho de gratidão por você, né, pela sementinha que você deixou na UFMI. Você plantou bem a sementinha e regou. Essa sementinha, eu espero passar um pouco adiante a sementinha, né, no projeto de pesquisa que eu acabei conduzindo, né, sobre psicanálise e racismo. Sementinha muito importante que você planta e com esse jeito tão cuidadoso, carinhoso, né, importante que você faz, né? Então, a leitura que você faz do livro da Patrícia, né, a gente já tinha feito um pouquinho disso, aí eu passo a palavra para a Patrícia, uma leitura super importante, que eu acho que faz jus ao pensamento da Horney, né, Patrícia, assim, que ela é essa voz também, ou não é tão universal assim, não, tipo, peraí, e as meninas, vamos começar ouvindo as meninas, né, que elas estão falando do buraquinho, elas estão vendo que o buraquinho existe, que elas têm uma relação com o corpinho da mamãe, com o leite, enfim, com essas coisas que você acha que não tem importância na vida da menina, mas elas já estão falando disso na clínica. Será que a gente não está apagando isso, recusando isso? E só passando, agora sim, passando mesmo a palavra, a Regina aqui no Instagram fez uma pergunta que eu acho que já está respondida, que a Julineia, perguntando para a Julineia, nunca ouvi alguém que era feminista falar que não é mais feminista, mas eu acho que ficou claro pelo discurso da Julineia por que ela não... Porque, né, tipo assim, gente, ó, feminismo é para as mulheres brancas e tem sido muito para as mulheres brancas, vamos pensar nas contingências infinitas, né, assim, principalmente, né, que as mulheres negras aqui no Brasil, eu acho que é muito importante pensar nisso, né, como que essa luta tem se dado, tá? Então, acho que o ponto é esse. Patrícia, comentários finais, o que você conta aí dessa história? Não, é sempre isso, né, Fábio? A Júlia, nossa eterna professora, sempre nos ensinando realmente, sendo esse ponto de atenção, né? Absolutamente pertinente o que você fala, né, Júlia? Assim. E justamente, eu concordo com o Fábio quando ele fala, né, que faz jus à obra da Horney, né, e eu acho que é essa inspiração, né, que a gente tem que ter, na verdade, de poder questionar, né, esses universais, né, de poder escutar acima de tudo, né. A teoria, ela só é útil se ela ajuda a gente a escutar mais, né, senão a gente pode jogar fora, né. E é gostoso, né, assim, eu tava aqui pensando, que ano que foi esse com PDL? Tipo, já deve ter o quê? Uns 8, 9 anos.
Gente. Nem tem tanto tempo. Não, e aqui, já tem 8, 9 anos e a Julinéia ainda passou, sei lá, suportou uns 2 anos, né? Sem que fosse esse o livro escolhido para o ComPDL. Então, assim... Suportou o quê? 2 anos sem que fosse esse o livro escolhido para o ComPDL, né? A gente leu outros antes. Então, assim, ela já estava ali, né, na luta há algum tempo para que esse evento acontecesse. Foi realmente brilhante, né? Assim, maravilhoso. O quarto de despejo, né? Assim, a própria obra da Carolina e todas as contribuições também que surgiram a partir desse ponto de reflexão, né? E pensando como que a gente pode, né? Eu acho que é manter a psicanálise viva, né? De alguma forma, sustentar esse lugar da psicanálise enquanto um dispositivo, né, que visa trazer à tona a história, né, não recusar essa ancestralidade, inclusive, né, Julie, mas poder usar ela a nosso favor, né, poder ser informado por ela, poder ser constituído, né, aceitar a nossa Constituição e, de alguma forma, a gente poder ser mais ético também com a gente mesmo. Excelente. Meninas, muito, muito obrigado pela presença. Pessoal, quem está aí online vendo, leiam o livro da Patrícia. Leiam. A Recusa da Vagina, editado pela Artes e Ciclos. Artes e Ecos. E um livro que foi lançado em 23, ano passado, né? Ensina muito a gente sobre... Tem uma leitura ferenciana. A tese de doutorado da Patrícia, importante lembrar, foi orientada pelo professor Daniel Cooperman, na USP, então acabou tendo também um viés ferenciano super importante, né, assim, para a gente ler a partir dessa noção de desmentido, que leituras como a da Julinéia, eu acho que isso é importantíssimo lembrar, ajudam a ampliar ainda mais, né, os efeitos dos vários desmentidos dessa história. Então, quando a gente fala de mulher, né, em especial da mulher, né, tá cheio de desmentido. Da mulher negra, ainda mais. Então, assim, precisamos ler livros como esse. Leiam. A Recusa da Vagina, que a Patrícia fez um trabalho maravilhoso. O feminismo e a feminilidade na psicanálise, para pensar essas coisas, tá? Né? Eu acho que o livro serve para isso, na verdade, para a gente poder conversar sobre ele, né? Para a gente poder pensar juntos, né? Eu acho que como a Julie fez hoje, né? Tipo, olha, é isso, mas, né? A gente tem sempre que lembrar que tem, né, o perigo está sempre ali, né? A esquina na espreita. Sempre tem mais. É isso. Então, mais uma vez, vocês estão no projeto de extensão da UFMG, conversas virtuais sobre a psicanálise. Hoje a gente conversou com a Patrícia Morim e a Julinéia Soares sobre esse livro importantíssimo na historiografia da psicanálise. Leiam. E muito obrigado, Patrícia, muito obrigado, Julinéia. Espero ter vocês aqui para conversar sobre monogamia, parece que é um tema que a gente vai ter que conversar publicamente também, e outros temas depois. E obrigado, valeu demais. Beijo, gente, muito obrigada. Até. Bom dia para vocês, todas e todos. Bom dia.